Seja bem-vindo ao podcast Despertando o Poder do Corpo. Meu nome é Letícia Monclaro, eu sou fisioterapeuta pós-graduada em Fisiologia do Exercício e através dessa primeira temporada vamos juntos transformar a realidade. No primeiro episódio eu contei um pouco como que a mentalidade interfere na nossa vida, então se você não viu esse episódio é só voltar E hoje sim, a gente começa o nosso processo de análise mais profundo. E é claro, eu não sou psicóloga nem psicanalista, mas eu quero aqui, como profissional da saúde, te fazer refletir sobre certos aspectos da vida. E esse vai ser um exercício nosso constante. Então, se você trabalha melhor com anotação, já pega o seu bloquinho. Se você aí trabalha melhor falando em voz alta, vai falando já o que você está pensando durante o episódio. Ou então deixa aqui nos comentários pra gente ir fazendo uma troca. Então, se você tá no YouTube, é só deixar nos comentários. E se você tá no Spotify, deixa nessa barrinha que tá o que você pensou desse episódio. E pode ir anotando, pode ir respondendo, pode ir comentando. A gente vai tendo aí uma troca. Caso você queira uma conversa um pouco mais aprofundada, já me segue no Instagram, @doutora Letícia Monclaro. E, sem mais delongas, vamos começar pelo começo? A Tríade Poderosa é uma ferramenta para você autoanalisar como que está o índice da sua qualidade de vida. Se todos os seus parâmetros estiverem equilibrados com dada prioridade, você tem uma boa qualidade de vida. Você está criando uma reserva de saúde para o seu futuro. Vamos abrir aqui o parênteses para eu falar o que é reserva de saúde? A gente pode pensar na reserva de saúde exatamente como uma reserva financeira, uma poupança. Se todo mês você coloca R$100 nessa poupança, para uma viagem, para o casamento, para sua velhice, você está criando ali uma reserva. Então, quando você todos os dias possui hábitos saudáveis, tanto para o seu corpo quanto para a sua mente, você começa a ganhar uma reserva de saúde. Porém, diferentemente da reserva financeira, que você bota lá o dinheiro uma vez ao mês, aqui o ideal é que você faça isso todos os dias. Eu sei que no início pensar em rotina parece ser uma coisa sufocante, mas na realidade é libertador. Porque quando você usa a tríade para adotar uma rotina, você está garantindo que você não vai se perder pelo caminho para alcançar os seus objetivos. Então vamos logo falar dela? A Tríade Poderosa é composta pelo aspecto da saúde, da família e seus relacionamentos e do seu trabalho, do dinheiro, das conquistas materiais, que também são importantes. Mas hoje vamos focar e respeitar a ordem da pirâmide, começando falando pela saúde. O que é um organismo saudável? É um organismo em equilíbrio, tanto corpo, quanto mente, quanto o ambiente. Caso não conservamos a saúde hoje, amanhã certamente o preço virá. E o primeiro ato que temos que ter para ter uma vida mais saudável, uma vida mais produtiva, uma vida com realmente poder, é saber falar não. Saber priorizar é saber dar tempo e valor às coisas, tendo sempre em vista o seu objetivo de vida. Eu até anotei aqui uma frase no roteiro. Falar não para o manejo de tempo é priorizar o que é importante. Pausa agora, respira um pouco e analisa a frase. Falar não para o manejo do tempo, para sua regulação, para sua organização, é priorizar o que é importante. O que é importante para você? Qual que é o seu objetivo a longo prazo e a médio prazo? Vamos dividir esses objetivos no âmbito pessoal e no âmbito profissional. Um exemplo, a longo prazo eu quero ter uma família e já ter a minha liberdade financeira. Ou, a longo prazo, eu quero botar o meu filho na faculdade e no meu trabalho eu quero ganhar uma promoção. Nós temos aqui alguns parâmetros para a gente analisar na nossa saúde e que vão nortear as mudanças. Então nós temos a alimentação, o sono, os nossos vícios, todos temos vícios, e também a nossa
atividade física, o exercício físico. Realmente vocês acharam que como fisioterapeuta eu não ia encaixar aqui o exercício físico? É óbvio que eu ia, até porque ele é um dos pilares centrais para a gente ter uma qualidade de vida maior. Ele vai se repetir em todos os nossos episódios, em toda a nossa análise, porque temos aí no organismo moléculas especiais, que eu já citei por alto, que fazem com que o nosso corpo produza, funcione e vá para o equilíbrio, chamado de homeostase, mais facilmente através do exercício físico. Vamos começar falando da alimentação? Dentro da alimentação não tem como a gente não usar algumas frases clichês, como descascar mais, desembalar menos, consumo de menos processados e de comer comida de verdade. Mas eu gostaria de ir um pouco além do que essas frases clichês e o que elas querem trazer pra gente. O que é comida de verdade? São comidas frescas, produzidas em casa, então cozinhadas ou conservadas em casa, para que você tenha maior controle do processo de qualidade desses alimentos e não acabe passando mal, por exemplo, ou pegando uma hepatite ou nenhuma outra doença desagradável. Ninguém gosta de ficar com disenteria, não é mesmo? E quando a gente fala para descascar mais e desembalar menos, é incentivando o consumo de frutas, hortaliças, legumes que vão trazer nutrientes especialíssimos ao nosso corpo. Então temos aí uma receita bem simples de equilibrar o carboidrato, que são massas, pães de macarrão, com proteínas como ovo, carne de frango, peixe e também os legumes, as verduras, as frutas. Como eu não sou nutricionista, eu não irei passar para vocês nenhuma dieta nem nada do gênero. Só trazer vocês para a consciência de como hoje você conseguiria melhorar a sua alimentação. Tirando um pão no café da manhã, comendo só uma fatia, ou então na hora do almoço não comer arroz com purê, comer ou purê ou arroz. Colocar aí uma proteína também no seu café da manhã, um ovo. Na hora do almoço, comer sim frango, comer carne, comer o peixe. Ou se você é vegetariano, buscar outras fontes de proteína. Acrescentar no lanchinho da tarde, ao invés daquele outro pão, uma fruta, castanhas, uma salada. E assim você ir reequilibrando tanto o seu paladar quanto a rotina. Quando a gente come melhor, a gente sente mais energia, a gente fica mais leve, o intestino funciona melhor. Você sabia que o intestino é o segundo cérebro do nosso corpo? Ele é o principal produtor de serotonina. Como você tem se alimentado? Anota aí no papel como que é o seu café da manhã, como que é o seu almoço, como que são os seus lanches entre refeições, e se é que você faz, e como que é o seu jantar. Há excessos, você realmente precisa desse volume todo de comida ou você pode diminuir um pouco a quantidade. Você pode também começar a analisar a qualidade desses alimentos. No almoço eu tô comendo miojo com nugget, misericórdia, hein? Então você troca o mesmo alimento, porém ele melhorado, um pouco mais saudável. E é claro que se você tiver recursos e condições, procure um nutricionista. Outra dica de ouro é você adicionar água ao seu dia a dia. E eu sei que aqui eu peguei no calcanhar de Aquiles de muita gente. Muita gente consegue mudar a rotina alimentar, mas não bebe água. E a cada 20 quilos, presta atenção nessa receitinha para você já fazer a conta de quanto de água você precisa beber em um dia. A cada 20 quilos, 1 litro de água deve ser consumido. Então, se você pesa 60 quilos, 3 litros de água. Se você pesa 80, 4. Se você pesa 100, 5. Mas, meu Deus, Letícia, como é que eu vou beber tanta água? Você vai parcelar ela durante o seu dia. Eu adoro ter uma garrafinha e eu gosto de ter a de 1 litro, porque eu vou de litro em litro. Eu hoje peso 58 quilos, então eu faço a conta para 60. Então, eu tenho que beber 3 litros. Então é uma garrafinha de manhã, uma garrafinha à tarde, uma garrafinha à noite, fechei a cota.
E assim a gente consegue manter também os nossos rins saudáveis, o nosso intestino saudável, os nossos músculos saudáveis, até mesmo o nosso cérebro. O nosso corpo precisa de hidratação. Fechar a nossa análise sobre alimentação, é claro que se você pode procurar um nutricionista para te ajudar nesse processo, faça-o. Até o SUS oferece, basta você pedir um encaminhamento. Muitas clínicas da família também já possuem nutricionistas, basta você ir até a secretaria e perguntar quais que são os dias de atendimento do profissional. O segundo tópico é sobre o sono. Sim, hoje temos um grande abuso de remédios para dormir e o mais famoso e mais usado é o tal do Rivotril. É sempre importante, quando a gente está falando de fármacos, a gente analisar o real uso que aquele fármaco tem e a real necessidade de você estar consumindo. Porque muitas vezes você não está conseguindo dormir porque você acabou de sair do CrossFit, você está agitado, você não precisa do Rivotril. Você precisa fazer uma atividade física mais relaxante antes de dormir. Ou fazer o CrossFit bem antes do seu horário de sono. Talvez você também não esteja conseguindo dormir porque você está num ambiente com muita luz, com muito barulho, com muito movimento. E se você não pode modificar a rotina dos outros ao seu redor, você pode ajudar com a tecnologia. Então, tampões de ouvido, aquelas viseiras, ou então começar a trabalhar o não. Lembra dele lá do início do episódio? O não liberta e reeduca. Nesse processo, vai que a sua família também entra numa rotina junto com você. Então, se você acha que essa mudança tem que ser familiar, já compartilha esse episódio para quem divide o lar com você. Agora, a dica de ouro para quem quer dormir bem. E essa aqui é realmente valiosa. O seu sono vai ser regulado pela hora que você acorda e não pela hora que você dorme. Porque não adianta você que está sempre acostumado a dormir 1h da manhã, tentar deitar às 9 da noite, que você vai ficar fritando o bolinho ali na cama, virando para um lado e para o outro. Não vai desacelerar a cabeça, só vai ficar cada vez mais ansioso e não vai dormir no horário. Vai dar 1 da manhã e você ainda está acordado. Então você quer regular o seu sono? Quer parar de acordar meio-dia? Quer parar de acordar 9 horas da manhã exausto porque você foi dormir às 3? Vamos agora regular o seu horário de acordar. De segunda a sexta, de segunda a sábado, dependendo aí do seu cronograma de trabalho, da escola dos filhos, enfim, do seu cronograma de vida. Adote um horário específico para você acordar e que ele seja constante. Por exemplo, na segunda-feira eu começo a atender às 8 da manhã. Então, toda segunda, quarta e sexta, eu acordo às 7. Isso porque eu moro do lado do meu trabalho, então eu tenho esse privilégio maravilhoso, não preciso pegar trânsito, nem ônibus, nem nada do gênero, eu posso acordar às 7 horas. Se eu precisasse, se eu tivesse que fazer exercício logo pela manhã, eu acordaria mais cedo, que é o que eu faço na terça e na quinta, que eu vou escalar de manhã cedo, então eu acordo às 5 para estar 5h30, 6 horas já escalando e conseguir chegar a tempo no trabalho. Então, segunda, quarta e sexta eu sempre acordo às 7 e terça e quinta eu sempre acordo às 5. Mesmo que esteja chovendo e eu não vá fazer a atividade da escalada, eu acordo às 5 horas e vou produzir outras coisas. Eu saio da cama, porque aí eu não bagunço o meu sono. Porque aí eu não consigo acordar às 5 horas da manhã e ir dormir 1. Eu vou acordar às 5 e quando der 9 horas eu já tô dormindo. E é nesse esquema que você consegue regular o sono. Analisou como está a sua noite de sono? Vamos partir agora para o tópico dos vícios. E esse aqui é um tópico muito delicado e que mais pra frente a gente pode fazer um episódio só sobre ele, se assim vocês quiserem. Então comenta aqui embaixo se você quer um episódio inteiro sobre como vencer um vício. E esse vício eu não estou falando só de drogas ilícitas, mas também eu estou falando do vício em Coca-Cola, do vício em exercício físico, do vício em cigarro, maconha, entre outros. Porque muitas vezes a gente vê o nosso vício como se fosse, é só um negocinho. Mas é só uma vezinha. Mas é só... Vamos entender que toda intensidade, toda dependência carrega por trás de si um desequilíbrio. Então, todo vício, ele vem para substituir um relacionamento, uma insatisfação, um vazio que você sente.
e o vício entra para preencher. Pessoas que são viciadas em doce, não conseguem passar um dia sem comer doce, ficam mal-humoradérrimas. Estão viciadas na sensação pós comer um açúcar, no pico glicêmico. Pessoas viciadas em cafeína já estão habituadas a ficarem mais agitadas. Ai, mas eu não sinto mais. Exatamente, porque já virou o seu estado comum. Fica sempre você vê. Ai, hoje eu não tô produtiva, eu tô com dor de cabeça, eu tô enjoada, eu tenho que tomar café. Não aguento ficar sem café. Porque já vem disso. Já é um hábito social, já é um relacionamento seu com o cafezinho. E isso é prejudicial ao ponto de que você não trata a sua gastrite porque você não quer deixar de comer café. Você não trata a sua incontinência urinária porque para o tratamento você precisa não consumir cafeína. É lógico, gente, que aqui a gente está falando de excessos. Um vício é um excesso. Aquela história da intensidade. Por trás de todo vício tem um relacionamento e um vazio. Por trás de todo vício tem um desequilíbrio. Então, entender o que a substância que você está viciado no momento te gera de prazer, te gera de boa recompensa para você manter esse hábito. A gente não mantém hábitos ruins. Se uma pessoa vai te beliscar, você vai voltar e oferecer o braço para a pessoa te beliscar? Não. Quando a pessoa estiver chegando perto de você, você já quer sair dela. Então, se você tem algum vício, é porque aquilo te traz uma boa lembrança, te reforça positivamente. O que essa substância está te trazendo de reforço? O que ela te traz de recompensa? Analisa. E aí a gente já começa a pensar em soluções. Quais outras ferramentas eu posso substituir que são mais saudáveis? E aí sim, eu adotar uma nova rotina, novos hábitos e eliminar o vício. Vamos ao meu tópico de dominância, exercício físico. Não à toa eu fiz pós em fisiologia do exercício, porque para tudo que a gente vê na vida de doença, existe um exercício que vai fazer bem. Nem que esse exercício seja respiratório, nem que essa movimentação seja para relaxamento, seja para alívio de dor. Então, quando eu falo, gente, que movimento é vida, é exatamente por isso. E aí vou trazer aqui para vocês alguns casos. Já diria Renato Russo, o mal do século é a solidão. Então, como que temos vistos aí diagnósticos de depressão, ansiedade e autismo? E quando a gente fala de exercício para os dois primeiros, a depressão e a ansiedade, a gente está falando de exercícios um pouco opostos. Para a ansiedade, exercícios de mais concentração e introspecção, onde o indivíduo ele tem que focar mais na execução dos movimentos. E nos exercícios para depressão, a gente também está falando de exercícios um pouquinho mais estimulantes, não precisa ser muita coisa, mas que também gerem uma concentração no eu e uma concentração de mais de um membro do corpo. Então, para pacientes com depressão, é fundamental exercícios de coordenação motora, de dupla tarefa, onde você mexe o braço e a perna ao mesmo tempo. Já agora, quando a gente está falando de pessoas estressadas e realmente em processo de burnout, a gente está falando aqui de exercícios um pouco mais relaxantes, exercícios respiratórios, de trazer consciência para as partes do corpo onde está tendo tensionamento. E aí a gente também pode dar aqui alguns exemplos de desordens físicas que atrapalham a psique. Ninguém com dor, por exemplo, uma dor aguda no joelho, que toda vez que você pisa dá aquela pontada, logo você vai começar a mancar. E vai começar também a lesionar a outra perna. Se você tá com dor na direita e joga todo o teu peso para a esquerda, você gera uma compensação. E ao longo prazo, os dois joelhos vão começar a doer. Nesse sentido, muitas das vezes o que gera um desgaste maior para as nossas articulações é a fraqueza em membro inferior. Até tema de vídeo no canal lá no YouTube, exercícios para fraqueza nas pernas, para sensação de cansaço. Porque eu fui voltar nas queixas dos meus pacientes mais antigos e vi que a principal queixa deles não era lombalgia, não era cervicalgia,
era fraqueza, era a sensação de peso, de cansaço nas pernas, devido à fraqueza muscular. E essa fraqueza muscular pode levar, entre outras questões físicas, até mesmo a demência, segundo últimos estudos, já que os nossos músculos contraídos, eles produzem substâncias incríveis para o funcionamento cerebral. Além disso, o estímulo tátil sensorial, ao estímulo proprioceptivo e também de coordenação e ativação de placa motora, todos esses feedbacks geram que o cérebro fique mais ativo. E quanto mais estimulamos nosso cérebro durante a vida, melhor será o nosso envelhecimento e menor as chances da gente desenvolver algum tipo de demência. E nessa hora você pode falar: Letícia, mas a minha mãe, ou a minha tia, ou até mesmo eu, estou com uma doença que o médico proibiu exercício físico. Porém, ele não proibiu você de se movimentar. Então, tanto para pessoas com proibição para exercício físico, quanto para pessoas aptas, é fundamental diminuir os momentos de sedentarismo. E o que é um momento de sedentarismo? É ficar prostrado em frente à televisão o dia inteiro assistindo besteira. É não levantar nem para apagar a luz e ficar mandando a Alexia fazer isso. É você não levantar para ir fazer xixi e ficar postergando por causa de preguiça. Então, obrigue-se a levantar, apagar a luz, a ir no banheiro, a ir beber água na cozinha, a levar o lixo para fora. Tá assistindo um filme, em vez de ficar o dia inteiro ali deitado, levanta, vai almoçar fora, levanta, vai no mercado comprar uma coisinha, levanta, vai fazer o almoço, vai ajudar a esposa a fazer o almoço. Traga momentos de atividade para o seu dia a dia. Cuidado com a casa, cuidado consigo mesmo, sempre gerando movimento. Vamos analisar como é que tá aí sua rotina de exercícios? Há quanto tempo que você está no sedentarismo? Se você já começou algum exercício físico, você pode aumentar essa minutagem para você alcançar o definido pela OMS, que são 150 minutos por semana de atividade moderada e 75 de atividade intensa. Tá, gente? Ou 150 de atividade moderada ou 75 de uma atividade intensa. Você pode associar modalidades. Letícia, eu já faço musculação, mas eu tô me sentindo muito presa. Então vamos fazer um pilates? Letícia, eu já faço natação, mas o meu ombro tá doendo. Então vamos pro pilates? Letícia, eu já faço pilates, mas eu quero ter aí um emagrecimento mais potencializado. Então vamos para uma natação, vamos para uma aula de spinning, vamos estudar o caso que você pode associar modalidades. E mais uma vez a gente vai cair no tópico motivação versus disciplina. E mais uma vez no não. Letícia, eu não posso fazer exercício físico porque eu tenho que cuidar da minha mãe. E quem vai cuidar de você? Aqui é um lugar, gente, que eu tô sendo bem direta com vocês, até para gerar reflexão. E essas reflexões eu gero em consultório. Não fica achando que aqui uma personagem, não. Porque quem é meu aluno e tá assistindo isso aqui, pode comentar falando que eu sou assim mesmo, tá? Que não é, a gente não usa máscara aqui. Eu quero que você analise, se você tá cuidando de todo mundo, quem é que vai cuidar de você? Eu quero que você analise se quando você faltar, quem é que vai cuidar? Então cuide-se antes de cuidar do outro. Isso não é egoísmo, isso é lógica. Você não tem como cuidar de um baleado se você também está com o seu braço baleado. Você precisa estar bem, íntegro, para poder cuidar do outro, para poder socorrer o outro. Para finalizar, vamos ao desafio? Olhe para todas as questões que você analisou que não estão legais na sua vida hoje. E ao invés de se desesperar e falar: Letícia, eu não tô comendo, eu não tô dormindo bem, eu não tô fazendo exercício, eu tô fumando e bebendo, o que eu faço, meu Deus do céu? Vá por partes, vá com calma. O que você pode mudar hoje a sua alimentação? Vamos planejar melhor? Vamos procurar um nutricionista?
O que você pode mudar no seu sono? Vou botar lá o despertador e vou acordar às 5 horas da manhã. E ao lado de cada defeito que você achou, anote uma solução. Ao lado de cada problema que você encontrou, ao lado de cada disfunção que você encontrou, ao lado de cada coisa que te deixa mais distante dos seus objetivos, coloque a solução. Ih, Letícia, mas eu tô sedentário. Como é que vai ser isso? Comece com atividade de baixa intensidade, até pra gente evitar a lesão, e vá aumentando progressivamente, tanto a intensidade quanto a frequência do exercício físico, até que isso seja uma rotina. Ai, Letícia, mas eu não tenho dinheiro. Vamos colocar na ponta do lápis o que tá saindo mais barato? Você viver fazendo exame, ressonância, pagar fisioterapia, pagar remédio, pagar médico, ou já se prevenir e pagar a academia, pagar o pilates, pagar a natação. Existem muitas modalidades. A musculação não é única, o pilates não é único, o yoga não é único. Podem ser combinados, podem conversar entre si, ou você pode simplesmente adorar caminhar no meio da mata. Você pode adorar fazer natação, você pode adorar fazer hidroginástica, você pode adorar fazer vôlei, basquete. Existem muitas formas de exercício físico e você não precisa se prender às mais comuns ou às que estão na moda. Tá tudo bem não gostar de beach tênis, inclusive eu não gosto muito não. Brincadeira, tá, galera do beach tênis? É só brincadeira, foi uma piada, não precisem me cancelar. E o desafio da semana é você colocar, além da solução do lado das suas questões a serem melhoradas, você começar a colocar em prática. Se você ficou com alguma dúvida ou quer uma consultoria para poder te auxiliar nesse processo de análise e mudança, entre em contato comigo no meu Instagram, doutora Letícia Monclara, e não perca o nosso próximo episódio daqui do podcast Despertando o Poder do Corpo, que sai toda segunda-feira às 7 horas da manhã, tanto no YouTube quanto em plataformas de áudio. Tá? Segue aqui o podcast, já se inscreve no YouTube caso você esteja assistindo por ele, e deixa aqui nos comentários caso você tenha alguma sugestão de vídeo, queira assistir algum tema específico, que eu traga alguma prática específica aqui para um momento prático nosso. Deixe aqui sua sugestão e também seu like, caso você tenha gostado do podcast. E temos? Tá pronto? Então assim finalizamos mais um podcast.